Fala vascaínos e vascaínas, tudo bem com vocês? Vamos ver a entrevista coletiva do técnico Jorginho após a importante vitória do Vasco por 4-1 sobre o Náutico. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade do Vascão. Jorge, vem cá, eu queria que você contasse para a gente como foi a semana depois da derrota lá para o Grêmio. Me lembro que você, não, a responsabilidade é minha. E alguém te perguntou, você pode mexer no jogo? Você disse, sim, comigo ninguém tem. E você trouxe a escalação com 3 mudanças. Então, eu queria que você contasse essa semana e culminando com essa grande vitória hoje em cima do Náutico e a importância dela. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos aí. Primeiro, eu quero dizer da minha satisfação, da minha alegria, do meu reencontro com a torcida do Vasco, porque para mim é extremamente especial. Essa é a minha 3ª passagem pelo clube. Fui muito feliz aqui em 2015, 2016, 2018 foi muito curto. E espero e desejo naturalmente que seja longo esse meu período aqui. Então, dizer que eu estou muito feliz de ter reencontrado a torcida e principalmente numa vitória tão importante quanto essa. Tivemos uma semana muito boa de treinamento. A primeira coisa que eu faço é chamar os jogadores, Quinteiro, Edmar e Alex, para conversar, pedindo naturalmente, conversando com eles, mas a compreensão deles, e todos os 3 foram sensacionais. Eles respeitam muito aquele que está entrando, aqueles que entraram, e respeitaram muito a decisão do treinador, no meu caso, da comissão técnica, que eu não decido sozinho. A gente tem uma comissão técnica, tanto que chegou comigo, Joelton, Bebeto, mas toda a comissão técnica, o próprio Emílio, né? Quanto é importante a presença do Emílio ali para algumas decisões. Então a gente tomou essa decisão sim, porque a gente queria dar um pouquinho mais de intensidade, principalmente pelo lado esquerdo. E a vida é feita de oportunidades. Falei para o Bosa, é uma oportunidade maravilhosa que você tem, né? Eu não desisto de nenhum jogador, mesmo com falhas. A gente acredita muito de que o jogador pode melhorar, ele pode crescer, mas eu precisava atuar, precisava realmente agir para que a gente tivesse uma postura diferente, uma postura mais ofensiva, mesmo a gente tendo começado o jogo um pouquinho mais defensivo, o Náutico conseguindo, principalmente nas bolas paradas, né, que era o grande perigo que eles tinham numa virada de bola, mas nas bolas paradas eles são muito fortes, principalmente com o Souza. A batida dele é muito boa, então dificultou bastante para a gente, mas a gente conseguiu se impor, conseguimos 2 gols e que naturalmente fez com que o jogo passasse mais a ter a nossa presença, principalmente na parte ofensiva. Então, eu acho que foi uma vitória importante. Eu valorizei, principalmente no vestiário, a postura desses 3 jogadores que saíram e que, ao mesmo tempo, entraram no jogo, entraram com um espírito de equipe, entraram concentrados, foram importantes. E lembrando apenas o quanto é importante o torcedor jogar junto. No momento que o torcedor começou a gritar o nome do Edmar, saiu o gol do Figueiredo. Então, eu quero parabenizar naturalmente aos atletas, que são as peças fundamentais, são os protagonistas, mas dizer que a torcida jogou junto. E tem sido assim, sempre foi emocionante ver o torcedor do Vasco, e hoje foi muito especial, principalmente pelo meu retorno. Jorginho, boa noite. Boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Queria que você falasse um pouco sobre o Raniel, que foi quem abriu o placar. O Nenê ali pegou a bola e deu para ele. Ele depois falou sobre isso na saída de campo, que ganhou um voto de confiança ali do Nenê. E é um jogador que vem oscilando na competição e que vem sendo criticado também, mas você bancou ele nesses 2 primeiros jogos e hoje ele foi muito bem fazendo gol, mas também participando bastante ali no ataque do Vasco. O Raniel é um artilheiro nato, é um cara... A presença na área dele é muito importante, então acredito muito, eu gosto muito de jogar com uma referência, apesar de ter tirado ele depois e colocando o Ignaldo, porque é um jogador de velocidade, mas eu precisava, naquele momento, ter um pouquinho mais de posse. O Alex ia fazer isso com certeza muito bem, o próprio Figueiredo, como aconteceu depois, fazendo o 4º gol, mas a tomada de decisão foi deles. Eu deixo muito tranquilo isso para os jogadores tomarem essa decisão. Eles são 2 batedores, eram os 2 que a gente colocou, inclusive, na preleção, ali, as fotos. E como ele está confiante, e
o artilheiro, ele precisa, ele depende, né? O atacante, ele precisa de gol. Então, ele sabia que aquele era o momento de quebrar um pouquinho esse jejum, né, de alguns jogos. Um jogador importantíssimo para a gente, um jogador que consegue, com as bolas aéreas, né, ele tem uma presença muito forte, mas ele consegue fazer um pivô muito bem feito e também finaliza muito bem. Então, jamais vou deixar de acreditar nele. Em alguns momentos a gente precisa substituir, até mesmo de acordo com como o jogo estava caminhando. A gente precisava de um pouquinho mais de intensidade e a gente procurou tirar. Como a gente entrou com o Figueiredo, que é um excelente jogador na bola parada, a gente não se preocupou com essa situação, porque o Figueiredo basicamente substituiu o Raniel nessa bola parada, naquele quase que o segundo ou terceiro homem ali na nossa linha de marcação, na nossa zona que a gente faz na parte defensiva. E o Alex deu uma qualidade, deu velocidade, o Egnaldo também. A gente poderia basicamente ter feito talvez aí 5, 6, né, se a gente tivesse um pouquinho mais de calma em alguns momentos. Mas é isso, eu acredito muito no potencial desse grupo, desse elenco, e é bom que a gente tem peças diferentes, né? O Egnaldo é totalmente diferente, jogando por dentro, do que o Raniel, que também é totalmente diferente do Fábio. Então, eu tenho algumas peças que são importantes, dependendo do jogo, a gente consegue mudar. Ainda só sobre o Raniel, para você completar, ele disse que está passando por um momento difícil, na saída de campo também. Chegou a conversar com ele sobre o que está acontecendo? É só o momento mesmo na equipe? Como que foi a conversa nessa semana? A gente sabe, aqui o Vasco ele tem sempre essa pressão, a torcida naturalmente deseja, anseia realmente o acesso, isso vai acontecer, isso é muito importante, isso vai acontecer. E eu só queria ressaltar o quanto foi importante a torcida estar junto. No momento que a torcida entendeu, eu pedi realmente para eles, por favor, não vaiam, ajudem, e Nenê também fez o mesmo pedido, saiu dali do banco, foi lá pedir o torcedor, e o torcedor ele precisa entender o quanto ele verdadeiramente é o 12º jogador, ele joga junto. Nem todo jogador tem uma personalidade, eu cito sempre o Romário, porque o Romário ele não dependia do que está fora, sabe? Ele não dependia do aplauso ou de uma vaia da torcida, porque ele tinha muita personalidade, mas é muito difícil de jogar. O Romário é um cara extra série. Então, é muito importante a torcida entender o quanto ela faz bem para o Vasco da Gama quando ela joga junto. E fez a grande diferença. A gente viu a festa que é, a alegria que é, e no momento que eles começaram a gritar o nome de Edmar, e se tiver que gritar o nome do Raniel, também é importante para que esse jogador cresça, porque é um jogador muito importante para nós. Jorginho, boa noite. Bruno Murito, do GE Globo. Queria que você falou muito sobre, na primeira resposta, sobre ganhar mais intensidade pelo lado esquerdo. E a entrada do PV e do Egnaldo hoje, eles participaram do segundo gol, né? Então teve um dedo seu ali. Queria que você avaliasse a primeira partida desses dois jogadores e também falar um pouco mais do PV, né? Que teve uma oportunidade como titular e tanto ofensivamente como defensivamente, assim, como você avaliou a partida dele? Foi boa. Só no gol que nós tomamos, eu chamei a atenção dele. Eu sou mais duro com os meus laterais, né? Por quê, né? Então, eu falei para ele, é muito importante, ele está atento a essa questão da bola nas costas, ele não precisava, naturalmente, nem tentar, era simplesmente virar e esperar o momento certo da marcação. Ele acabou perdendo tempo, quando ele olhou para a bola, já foi tarde. Mas ele fez uma partida segura, ofensivamente foi muito importante, realmente ele deu aquilo que a gente precisava, de intensidade, mas de qualidade também. O PV é um jogador muito técnico, então ele dá essa possibilidade grande, mas sem esquecer do Edmar, o quanto ele é importante, quanto é um jogador equilibrado defensivamente, ofensivamente. E o Egnaldo, a gente sabe, a velocidade dele, o golaço que ele fez, a gente fica muito feliz com isso, e mostrou que ele pode jogar pelo lado, sim, como já em outras oportunidades, e o Raniel por dentro. Então, isso mostra a versatilidade desse grupo, que a gente pode entrar, não sei se vocês perceberam, eu entrei com o Peck pelo lado direito, e o Figueiredo no lado esquerdo, porque são dois jogadores, né? É muito comum hoje em dia você ter essa possibilidade de cortar para dentro e finalizar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Figueiredo, e o Peck tem crescido muito nos treinamentos que a gente tem colocado ele pelo lado direito. A gente tem Tubarão, a gente tem outros jogadores que podem jogar por aquele lado, mas tem sido realmente importante a gente acreditar também e dar confiança e coragem para esses jogadores. Eu falo para eles, se tiver aqui dentro, a responsabilidade é minha. Se tiver que driblar, não dribla aqui
aqui na nossa área, mas dribla lá na frente, né? Eu me chamo Jorginho, não sou um outro treinador, né? Então, eu gosto realmente que eles sejam seguros aqui na parte defensiva, joguem um simples, mas na parte ofensiva que sejam realmente ousados. E isso é que eu peço para os meus atletas, foi o que aconteceu. A mudança foi importante, foi necessária, e também demonstrou que aqueles que voltaram a jogar novamente, os 3 que saíram, que entraram, foram importantes nessa vitória também. Jorginho, boa noite. Boa Roberta noite. Barroso, da ESPN. Agora faltam 8 jogos, né? Você acha que vai ser assim, né, a cada rodada, porque é reta final? Hoje vocês se mantêm no G4, não precisam... Claro, o Londrina está ali embaixo, mas vocês não precisam se preocupar tanto. O Londrina joga agora 9h30. E se você acha que a próxima partida tem o Cruzeiro e depois com o Londrina, se é o jogo que realmente vai decidir a permanência do Vasco, esse confronto direto ali na frente? A gente sabe que ainda tem o Sport também brigando, ainda tem algumas equipes que estão se aproximando, por exemplo, a Ponte, que iniciou o campeonato na zona de rebaixamento, hoje já está com 39 pontos, se eu não me engano. Então, a gente sabe o quanto a gente precisa estar concentrado, atento. Agora, não tenha dúvida que é uma semana fundamental. Cruzeiro é o franco favorito lá, mas aqui é Vasco, então a gente acredita muito. Eu gosto muito que meus jogadores acreditem, tenham coragem para jogar, independente do adversário que a gente vai enfrentar. Nós fizemos esse jogo contra o Grêmio, né? O time foi compacto, o time jogou com coragem, o time jogou com criatividade, organizado. A nossa transição defensiva melhorou muito, era um grande problema que a gente estava tendo, pelo menos os 3 últimos jogos que nós observamos. A gente estava tendo muita dificuldade, melhoramos bastante. Nisso a gente está tendo um pouquinho mais. Eu tenho cobrado, principalmente dos mais jovens, o quanto é importante. Eu não posso ficar cobrando que eles cobrem do Nenê. O Nenê tem que guardar o gás dele para o momento exato. Não quer dizer que ele não volte, mas é muito importante o Marlon, né? O próprio Yuri, que é literalmente eu brinco, né, que é um cavalo, né, como ele corre realmente, né, o Andrei. Então são jogadores com muita capacidade, o próprio Ignaldo, eles fazem essa linha de 4 muito bem feita quando eles voltam. Então a gente tem automaticamente também, numa transição ofensiva, gás para que isso aconteça. Então, não tenha dúvida, é uma semana importantíssima para a gente vai encarar com muita seriedade esse jogo contra o Cruzeiro, mas sabendo que o jogo seguinte, né, mas vamos pensar passo a passo, mas o jogo seguinte é fundamental, porque se eles tiverem um tropeço, eu acho que eles jogam daqui a pouco, não é isso? Está jogando, então se eles tiverem um tropeço, a gente de repente conseguir, se eles perderem, a gente conseguir uma vitória em cima deles, a gente vai para 7 pontos, diminuindo já para 7 jogos, isso aí naturalmente vai apertando um pouquinho mais, e eu espero que a gente tenha um final de campeonato um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe o quanto vai ser difícil, principalmente que tem um grupo ali que está buscando esse espaço. Tudo bem, Jorginho? Aline Nastari, TNT Esportes. Eu já ia comentar sobre 2 temas que você acabou falando brevemente nas suas respostas anteriores. É que um deles chamou muita atenção, que é quando tu vira para a torcida e pede, por favor, para que a torcida não vai. E considerando principalmente que esse é seu primeiro jogo nesse retorno, obviamente, mas é difícil a gente ver o tipo de postura assim de um treinador. Isso significa que você já chega, demonstra o que a gente fala da sua moral para ter esse tipo de atitude, o quanto que isso é importante, e também especificamente sobre o Ignaldo, assim, o quanto que tudo que ele passou na semana pode ter abalado, ou como você tratou isso internamente no grupo, e como foi bacana hoje a torcida apoiando e mostrando que não é a atitude da torcida como um todo, né? É verdade. Eu fiquei muito feliz pela resposta e agradeço ao Nenê também porque o Nenê é um ídolo, né? Eu falei isso já numa entrevista, me perguntaram sobre um dos melhores jogadores que eu tive a oportunidade de trabalhar, de treinar, enquanto, claro, eu tive na seleção brasileira, mas eu era auxiliar técnico. Como treinador, para mim, o Nenê realmente foi o jogador mais completo, mais impressionante, 41 anos de idade, o que esse cara faz, se deixar, ele fica treinando o tempo todo lá e quer bater falta. Então, agradecer a ele por essa confirmação, aquilo que eu fiz, pedindo à torcida, agradecer a torcida pelo apoio, porque foi fundamental para que pudessem ter realmente assim, para que pudessem ajudar o Edmar a se levantar nesse momento. Então, no momento em que saiu o gol do Figueiredo, a gente pode realmente linkar, né? Não é uma questão de energia positiva, a gente sempre ouve falar muito, né? Até acho que eu tenho alguns membros da comissão técnica, mas eu acho que a torcida, quando ela abraça o time, e da forma como a torcida do Vasco, ela é completamente apaixonante, ela vibra realmente
o Vasco ganha um fôlego diferente. Porque eu fui jogador aqui. Eu sei muito bem o quanto isso significa para o atleta. E já é a minha terceira passagem. Então, essa sintonia precisa existir entre nós. E eu fiquei muito feliz por eles ter começado a aplaudir o Edmar e fez toda a diferença, porque aconteceu, saiu o gol, o Edmar jogou com tudo, jogou firme, o Edmar foi forte, ele deu carrinho, chegou junto, tirou algumas bolas importantes, ganhou bolas aéreas. Então, isso faz toda a diferença para o atleta. Uma semana em relação a ele, o momento difícil que ele passou foi do Edmar, que você perguntou, né? É lamentável como... porque você falou Ignaldo, mas era o Edmar. É lamentável como pode alguém pensar nisso. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que a nossa paixão é tão grande por um clube, mas não pode falar em esquartejar uma criança ou uma mulher. É o fim do mundo, literalmente. Eu tenho certeza que essa pessoa não tem noção do que é viver, do que é amar. Não é possível, não é possível. Ele foi muito forte. Eu falei para ele, eu falei para ele, você precisa fazer isso, é a sua família. São pessoas que você mais ama e você tem que proteger, então é importante você fazer isso, mas eu te peço, por favor, não dê entrevistas falando sobre isso. Ele fez só apenas uma postagem, não fez uma coletiva, para que ele pudesse estar concentrado naquilo que era o mais importante depois disso, que era justamente uma vitória aqui. Então ele demonstrou a superação no momento de extrema dificuldade, e eu peço mais uma vez ao torcedor, entendam, nós somos seres humanos, nós temos tristeza, nós temos decepções, nós amamos gente, amamos pessoas, amamos a nossa família, e aquilo que a gente mais ama, a quem a gente mais ama, a gente não quer de forma nenhuma deixar uma pequena possibilidade de se machucarem. Então, acho que ele fez o certo, e eu espero, sinceramente, que a polícia realmente corra atrás disso e consiga descobrir quem é essa pessoa. Boa noite, Jorginho. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Parabéns pela vitória. Obrigado. Você falou que teve já outras passagens pelo Vasco, inclusive uma dessas passagens, a sua saída, muitos torcedores que não gostaram da forma como saiu, gostariam que você tivesse continuado o trabalho aqui no Vasco, e hoje, seu primeiro jogo retornando em São Januário, nessa temporada de 2022, onde a torcida é considerada o grande pilar dessa temporada do Vasco da Gama, e tem mais 4 jogos em casa. Aí, pela matemática, vencendo esses 4 em casa, o Vasco meio que encaminha, praticamente garante a vaga para a Série A do ano que vem, e que a gente espera que você continue também para o ano que vem. Obrigado. Chega com essa missão agora. E como que você, podendo se dirigir, você que se comunicou com gestos, com aplausos para o torcedor, agora você podendo se dirigir ao torcedor, o que você falaria, gostaria de falar para o torcedor do Vasco, para essa reta final, e até para um torcedor em especial, a gente tem umas imagens do Dinamite chorando de felicidade hoje no jogo, pudesse dirigir aos torcedores do Vasco agora. Beijo no coração do Dinamite, um cara sensacional. Bob é realmente um grande ídolo, né, aqui. Um abração para ele. Sei que ele está passando por um momento difícil, mas já está, graças a Deus, no processo de recuperação. Bem, eu não preciso ficar, né, puxando o saco de ninguém, mas a realidade, cara, é que eu estou muito feliz de estar aqui, sinceramente. Muito feliz, realmente, de retornar. Espero muito, muito que as coisas deem certo. Vou trabalhar demais para que isso dê certo, porque a torcida do Vasco é algo apaixonante. A torcida do Vasco realmente, assim, como você falou, tem sido um diferencial nos jogos em casa. Em alguns momentos na partida a gente não se encontrava, mas eles apoiando o tempo todo, a gente conseguiu assim superar, em alguns momentos, as nossas deficiências de organização ou na parte técnica, porque a torcida jogava junto. Foi fundamental, naturalmente, os 2 gols rápidos ali no primeiro tempo, e que nos fez com que a torcida jogasse junto. Mas é isso, torcedor, vocês são demais, vocês realmente, assim, a gente quer demais, assim, dar esse grande presente para vocês, a volta à Série A. Vamos dar tudo, vamos amar o que a gente faz, vamos trabalhar de todo o coração. Pode ter certeza que eu falei, parabéns, professor. Não é parabéns para mim, não, é para todos nós aqui que estamos juntos, é o massagista, é o roupeiro, é a galera do staff, é a galera que fica junto com o Bebeto, na parte de análise de desempenho, que traz todas as informações, então está todo mundo ganhando junto. Então, a gente precisa, o Vasco não pode permanecer onde está.
O Vasco vai subir e vai voltar realmente a ser um grande poder, principalmente com a possibilidade que nós temos da SAF 777, que está aí com a gente, vai dar uma condição muito melhor para o próximo ano. Eu tenho certeza que a gente, assim, tem grandes possibilidades de ter. Primeiro, vamos fazer com os pés no chão, primeiro alcançar o nosso objetivo aqui, mas se Deus quiser, termos aí um ano de 2023 maravilhoso. Boa noite, Jorginho, parabéns pela vitória. Felipe Perdigão, do canal Time Web. Queria que você falasse sobre o Andrei e o Marlon Gomes, especificamente os dois. Dois jogadores que vêm tendo muito destaque no Vasco, e queria que você falasse um pouco sobre eles. Você que já jogou como volante, então pega um pouquinho dessa posição dos dois. Falasse um pouco como é trabalhar com eles no dia a dia e também a ver eles nos jogos. São dois jogadores extremamente importantes, base do Vasco, que tem feito um trabalho maravilhoso, então valorizar naturalmente aqueles que estão lá e que fizeram com que esses jogadores chegassem num nível técnico e tático de entendimento tão grande. São dois jogadores extremamente inteligentes. Conversar com eles, você não pode... Você tem que chegar com uma base muito boa, porque eles têm uma leitura muito grande daquilo que está acontecendo no jogo. Então, o Andrei, você vê o que acontece no tiro de meta, a personalidade que esse jogador tem, né? Um jogador que é forte defensivamente, mas um jogador extremamente inteligente, de infiltrações no último passe, na bola aérea, né? É um jogador importantíssimo, né? Então o pênalti basicamente ali em cima dele. O Marlon, né, pode jogar como segundo volante também, mas está fazendo hoje uma extrema, uma ponta, um jogador versátil, um jogador que eu chamei a atenção deles, porque assim que eu cheguei aqui, principalmente no jogo contra o Grêmio, eu fiz um 4-4-2 no losango para que ele entendesse, que o Marlon entendesse que, primeira coisa, ele precisa proteger essa linha de 4. Hoje eles já começaram no 4-2-3-1, porque ele entendeu perfeitamente que ele que faz essa linha de 4. Em alguns momentos, em alguns jogos que eu vi, ele demorava muito a voltar de montar essa linha de 4 e deixava isso para Nenê ou para o próprio Alex. Então, essa responsabilidade desses jogadores com 18 anos de idade, a responsabilidade que eles têm é algo tremendo. Então, com certeza, aí a gente terá em breve 2 jogadores aí a nível de seleção.